Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Via Contactos Podcast, lugar onde nós falamos sobre empreendedorismo, gestão de negócios, a vida real de quem empreende aqui nesse Brasil, aqui nessa nação. E hoje eu posso dizer para vocês com certeza que é um dos episódios mais polêmicos que nós teremos aqui nesse podcast, porque é um assunto delicado, mas ao mesmo tempo muito importante para você que quer construir um negócio. E nós vamos falar sobre empreendedorismo e política. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe meu amigo Dr. Paulo. Muito obrigado, Dr. Paulo, por ter topado vir até aqui, compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua experiência profissional, do seu relacionamento político também. Eu quero já deixar também, gente, muito claro desde já, que as paixões aqui, elas estão de lado, tá? A gente não vai ficar falando aqui mal nem do Lula, nem do Bolsonaro, nem de A e nem de B. A ideia aqui é a gente compreender como que nós, empreendedores, estamos inseridos no meio político e como que o meio político está inserido dentro do empreendedorismo e como que isso funciona, qual que é a dinâmica que isso tudo acontece e qual que é o impacto que a política tem nos nossos negócios, tá? Então, se você está pensando que a gente vai ficar aqui falando mal do Lula ou do Bolsonaro, já pula esse vídeo, vai para outro lugar que não é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Mas nós vamos falar como de fato a política impacta aí no seu negócio. Então, Dr. Paulo, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui. E eu queria que você se apresentasse, falasse aí para a turma aí quem que é o Paulo, o que o Paulo faz. E, mais uma vez, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter vindo. Eu gosto que fala a questão que vai ser um papo polêmico, né? Empreendedorismo e política, eu sei que a gente vai falar 10% de empreendedorismo e 90% vai ser política, principalmente bastidores. Bom, agradeço, Ricardo, de coração o convite. Para mim é uma honra estar aqui. É um privilégio, né? Que a gente sabe que a gente que está no dia a dia, o quanto que é difícil essa vida de empresário, empreendedorismo. Então é uma honra. Eu sou Paulo Costa, né? Tenho 35 anos, sou advogado de formação já há 11 anos. Eu fui olhar a minha OAB esses dias, eu já sou advogado há 11 anos. O tempo passa rápido. Nossa Senhora. Aí eu estou aí nessa área do empreendedorismo, sou empresário aí já há quase uns 8 ou 9 anos já. O escritório existe há uns 4 anos já, o escritório de advocacia, né? Sou político também, concorri à eleição em 2020, eleição para vereador. Esse ano eu não vou concorrer por uma questão política, né? Uma estratégia política, né? Eu vou ser consultor aí de um dos políticos. E é isso, estou aberto aí para a gente fazer esse bate-papo. É polêmico, mas é extremamente importante. E eu começo uma introdução só dizendo o seguinte: tudo é política. Tudo é política. A política está conosco desde o momento que a gente acorda. Então o empresário, ele entender isso, é a chave para ele controlar tudo que acontece dentro da empresa. Tudo que acontece dentro da empresa e dentro dos seus pares. Então, bom bate-papo pra gente. Legal, boa, vamos lá. Bom, e para começar, uma pergunta muito direta, assim, vamos dizer assim, que talvez vai nortear aí todo o nosso papo aí. Como que você enxerga que a política impacta os negócios? Quais são os principais pontos ali que talvez o empresário, o pequeno empresário, o médio empresário que está começando ou que talvez já está começando a ali contratar os primeiros funcionários, aumentar o seu faturamento, e talvez ele não enxerga isso. Ele só consegue enxergar ali dentro da empresa dele. E aí, na medida que ele vai crescendo, ele vai olhando para o lado assim e vai observando tudo o que acontece. E ele ainda não percebe a interferência da política ali dentro do negócio dele. Como que a política afeta uma empresa, o resultado de uma empresa, um negócio? Quais são os principais pontos ali que a política consegue adentrar dentro de um negócio? Não tem como eu falar menos do que tudo, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu com um cliente nosso, há uns anos atrás. Nós atuamos na advocacia empresarial, né? Então nós recebemos um problema do cliente dizendo que o alvará de funcionamento, apesar de ter sido requisitado já uns quase um ano, né, na época, não saía esse alvará. Alvará, né? Aí entra o primeiro ponto. Qualquer tipo de empresa que você vá abrir, você vai precisar de um alvará de funcionamento.
dependendo do tipo da empresa, se for uma clínica, por exemplo, você vai precisar da vigilância sanitária, você vai precisar do corpo de bombeiros. Então, essa parte burocrática, o Estado ele é fiscalizatório, né? Então é ele que autoriza. Muitas vezes a gente reclama dessa relação do Estado, mas ele é o responsável. Ele é o responsável para que nenhuma empresa abra com risco à saúde pública, risco às pessoas, questão de incêndio, né? Então, seguindo nesse exemplo, esse alvará não saía já há um bom tempo, e aí eu sempre falo para o empresário assim, desabafa, né? Conta o que está acontecendo. Ele falou, cara, eu mando a documentação que eles solicitam, essa documentação volta sempre com exigência. Eu cumpro a exigência, essa situação volta e sempre fica esse vai e volta e nunca acontece. Aí eu falei, cara, eu acho que o seu problema não é jurídico, porque é o que me parece, você está apresentando a documentação necessária. Seu problema é político. E político que eu falo é o político de uma forma correta. Não estamos falando aqui de corrupção, estamos falando do papel do Estado por si só. E aí, o que aconteceu? Nós, do escritório, como temos essa relação política, a gente conseguiu marcar uma agenda com a responsável da vigilância sanitária e com o secretário de saúde. Então, nós levamos o empresário na situação lá para ele conversar com eles. E essa situação foi aberta na mesa, foi falado assim de uma forma tranquila. Falou, vocês não estão atendendo porque tal documentação está faltando, tal documentação. Então, era parte culpa do empresário, parte culpa do excesso de burocracia que a vigilância estava implementando. O que acontece, é normal. Então houve um acordo ali, né? Cara, apresenta esses documentos, eles até solicitaram documentos novamente, né? Documentos que já tinham sido enviados, mas pelo menos ele fez ali um briefing completo, né? Ele citou ali 10, 15 documentos que faltavam para a empresa ter um caminho. Aí depois nós cumprimos com essa documentação e futuramente o alvará saiu. Mas só para você entender essa relação. E ali não teve nenhum ponto que foi solicitado, nenhuma vantagem, nem para fiscal, nem para o secretário, não era isso. Era só descuido de informação, né, que a gente fala. Porque nós temos um país em que ele é burocrático, faz parte. Eu brinco que o nosso quarto poder, além do executivo, legislativo e judiciário, é a burocracia. Então, essa burocracia ela tem que ser conduzida de uma forma muito inteligente. Por isso que a presença dos especialistas, que é o advogado, o contador, se você mexe com obra, por exemplo, você tem um consultor engenheiro, facilita para que você consiga conduzir essa questão burocrática, né? Então, o pequeno empresário ele entender que o Estado ele participa de todas as fases da nossa vida e não de uma forma errada, de uma forma correta. Ele é o ser fiscalizador. É peça-chave para quando você for conduzir algum negócio, você entender quais são os departamentos fiscais, departamentos de Estado que você vai ter que se preocupar. Se eu for abrir uma hamburgueria, eu vou precisar da vigilância sanitária, eu vou precisar do corpo de bombeiros. Entender a vigilância sanitária, ela é prerrogativa do município. Entender que os bombeiros, por exemplo, ele também é prerrogativa do município, mas também ele é da Polícia Militar do Estado. Então, você entender se isso é municipal, isso é estadual, facilita para quando você precisar ir até o setor do Estado responsável, você conversar sobre algo da sua empresa. Isso facilita porque você se torna uma empresa conhecida dentro do Estado, dentro dos gabinetes, e isso vai fazer com que essa relação fique mais tranquila. Então, entender é o primeiro passo, entender que o Estado está em tudo é o primeiro passo para o empresário não sofrer ali fiscalização de surpresa, não sofrer risco de fechamento do estabelecimento dele. Então esse é o primeiro ponto que ele vai ter que saber e não tem como fugir disso. Ele vai ter que entender e aprender sobre essa relação do Estado com a parte privada. Legal. E você acha que hoje o empresário brasileiro ele se preocupa pouco com esse âmbito político? Porque assim, ele se preocupa tanto às vezes em desenvolver o próprio negócio ali, criar um processo de vendas, criar um processo operacional melhor, atender melhor os seus clientes, ter um bom relacionamento com os seus clientes, ali, com os atores internos, vamos dizer assim, né? Um bom relacionamento com o fornecedor, com o cliente. Você acha que ele negligencia um pouco esse relacionamento político? Eu não digo nem em relação a conseguir um alvará ou conseguir alguma liberação ali para alguma determinada operação. Mas, de fato, como que ele talvez nem sabe como que o Estado consegue ajudar ele. Como que beleza, a gente fala muito mal, né, do Estado. Poxa, o Estado isso, tal, o imposto alto, não sei o que tal. Cara, mas
Tem alguma forma que o Estado, e eu digo Estado, não digo nem o poder federal, que a gente pensa muito no presidente, mas eu digo o vereador, porque às vezes o pessoal não sabe nem quem é o vereador ali da cidade dele. Você acha que o empresário, ele conhece pouco, se interessa pouco por desenvolver esse braço aí, vamos dizer assim, do negócio dele? Eu acho que isso é cultural, né? Nós recebemos uma sociedade em que fala que o político ele é ladrão, né? Por si só. E isso é muito triste, porque tem muito político querendo trabalhar, tem muito político fazendo um bom serviço público. Então, o empresário ele recebe essa cultura de que ele tem que negar a política. Ele tem que entender que ele acha que todo mundo que está lá no âmbito público, ele é uma pessoa negativa para ele, né? Sendo que isso é extremamente prejudicial para o negócio dele. Principalmente no âmbito do Estado, que você fala, que quando a gente fala Estado, a gente acha que é federal. Esse é o primeiro passo para o empresário entender. Ele precisa aprender sobre a divisão dos poderes, né? O que é Estado, o que é governo federal, o que é município. E você citou o vereador aí, né? O vereador é a nossa pessoa pública mais próxima, porque é o município que sente quais são as demandas da sociedade. E qualquer gabinete, né? Aqui em Taboão nós temos 13 vereadores. Todos os gabinetes, eles atendem a população todos os dias ou um dia específico. É legal você comentar isso, só fazendo um parênteses rápido aqui. A gente está agora em ano de eleição. Cara, eu tenho, acho que com certeza você que está assistindo a gente aí tem algum amigo, alguém próximo que vai ser candidato a vereador, que você conhece, que você já confia. E talvez ele é a pessoa mais próxima que você tem para votar nesse cara e, poxa, e começar um relacionamento com o Estado, né? Esse relacionamento é muito importante. Sendo o vereador a pessoa mais próxima, é quem sente as demandas da sociedade, é quem tem aquelas lideranças na posse, é ele a pessoa que vai te ajudar a colher essas dúvidas. Porque quem que é ele? Qual que é a função do vereador? Hoje, se perguntar para qualquer pessoa qual que é a função do vereador, as pessoas acham que é conseguir vaga na escola, conseguir vaga médica, creche, né? vaga na creche, e não é. A função do vereador é fazer essa relação da sociedade com o poder público, fiscalizar o poder executivo e votar boas leis. Sendo essa relação função do vereador, é só a gente pensar em lógica. Logo, é ele a pessoa responsável para fazer esse canal entre você e o poder executivo. Você, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, se você vai num gabinete de vereador, às vezes, se você conhece algum, é mais fácil você ir no que você conhece, porque você tem aquele bate-papo mais puro. Agora, se você não conhece, você pode ir em qualquer gabinete. É prerrogativa, é obrigação do vereador atender a população. Então você pode ir lá e levar uma demanda, falar, olha, eu tenho uma empresa, estou abrindo, eu estou tendo problema na emissão do alvará. Você pode me ajudar? É obrigação deles. Ele vai falar, claro que eu posso. A questão aí é do departamento X da prefeitura. Vai lá, conversa com a pessoa tal que ela vai te orientar. Essa orientação a gente precisa ir no destinatário. Quem que é o destinatário? É o poder público. E quem que é a pessoa mais próxima do poder público? Nesse caso, é o vereador. Então, o que você falou foi sensacional no começo. Tirar as paixões. Entender que não é o prefeito. Aqui em Taboão, por exemplo, é o senhor Aprígio, né, que venceu. Não é a pessoa física do senhor Aprígio. A gente tem que pensar que ele é o chefe do Estado. Ele é o chefe aqui no município. Ele é o responsável por executar todas as políticas públicas. E os vereadores fiscalizam ele, solicitam para ele os serviços que precisam ser feitos, porque são os vereadores que têm ali a relação com as lideranças, que sentem as demandas do município. Então, você entender bem, você empresário, qualquer pessoa, que a gente está falando aqui do âmbito empresarial, mas você entender bem essa relação, ajuda você a ter o resultado, você sofrer menos surpresas na sua empresa. E isso gera para o mercado uma empresa mais segura. Empresa segura é empresa que atrai melhores investidores, atrai melhores clientes, porque são empresas que a pessoa se sente tranquila, você não vai correr risco. As pessoas, quando elas consomem uma empresa, quando elas consomem um produto, hoje a informação ela é muito válida, é muito fácil, ela é muito rápida. Ela sabe se aquela pessoa está com alvará, ela consegue olhar na parede e saber que aquilo tem, que ele não tem. Então o empresário ter esse conhecimento é peça-chave. E a relação é com o poder público, a gente não tem para onde fugir, não tem. Goste você ou não, o prefeito ou o governador ou o presidente é aquele que está ali, que foi votado pela maioria e que de alguma forma conseguiu
estar ali, né? Aí vai de você querer ser um lobo solitário ali, querer fazer as coisas tudo sozinho, ou de fato compreender qual que é o melhor caminho, né? Aqui, a gente não tá falando aqui de você passar a aprovar ou passar a gostar daquele político, daquele candidato que foi eleito. Mas você começar a compreender, tipo, poxa, o que eu posso fazer agora nessa situação, né? Porque ele é o Estado ali, ele é a figura do Estado ali, então não tem muito o que fazer. Você só tem que ter a habilidade de conseguir conduzir ali da melhor forma possível, né? E a gente, quando a gente é dono de empresa, a gente abre uma empresa, eu vou falar das nossas, né? A sua na contabilidade e a minha na advocacia. A gente acha que é só ser contador e é só ser advogado, né? Que a gente vai advogar e a gente vai contabilizar as questões das empresas. Mas quando se é dono, a gente se pega fazendo outras coisas que não estavam no script, né? Sim. E uma das coisas é criar essa relação com o poder público, porque é ele que determina tudo. Ele tem o poder de fechar a sua empresa em qualquer momento, a qualquer momento. Então, se é ele que tem tamanho poder, e esse poder é prerrogativa, precisa ser assim. Senão a gente entra numa questão de anarquia, e aí é pior. Né? A gente não pode deixar na mão da sociedade, a gente tem que ter ali um Estado limitador. É claro, a gente pode discutir se esse Estado tem que ser maior ou menor, é uma discussão válida, mas esse Estado precisa existir. Então, essa quebra o empresário precisa quebrar esses preconceitos, né? E ele criar essa relação. Você não precisa gostar dele, você pode ser um adversário político dele, mas entender que enquanto na cadeira é ele que detém aquele poder, a sua relação ela vai ser respeitosa com ele. Ela vai ser respeitosa e dentro das prerrogativas dele, porque é a obrigação dele, e a obrigação nossa como empresário também, ter essa relação correta, ética, né? E tudo aquilo que foge da ética, você não pode cobrá-lo de uma forma pessoa física com pessoa física. Existem os órgãos responsáveis, existe lá o Ministério Público, existe a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a gente entender que nós temos os procedimentos corretos para fazer cada coisa, torna a nossa empresa mais segura. Torna a nossa empresa, ainda que hajam adversários dela, serão adversários respeitosos, que vão saber que falando realmente é um dono de uma empresa que ele é uma pessoa correta, uma pessoa coesa, mas aí entra na questão da paixão, né? É muito difícil, né? As pessoas elas se livrarem dessas paixões, mas é peça-chave para o empresário sobreviver. Eu acho que não só o empresário, mas todo mundo tem uma dificuldade muito grande em viver em sociedade, né? Às vezes a gente mora num condomínio, a gente tem dificuldade em conviver ali dentro de um condomínio, das regras do condomínio ali, né? Poxa, um quer A, o outro quer B, o outro quer C. Então, pensa, um condomínio já é muito difícil para quem mora em condomínio, né? E aí você vai estendendo isso para o município, poxa, e tem as suas regras ali, né? E aí cabe a discussão sobre o que é bom ou o que é ruim, né? Eu vi até um meme recentemente falando assim, poxa, se você quer criar ali suas próprias regras e saber ali que tudo funcione conforme do jeito que você quer, cara, pede um foguete emprestado pro Elon Musk, vai para outro planeta e cria lá o seu próprio estado lá e lá você vai conseguir fazer que tudo funcione do jeito que você quer e você constrói do jeito que você... E, infelizmente, não é tudo que eu quero que acontece. Não é tudo que você quer que, de fato, vai acontecer. E isso talvez é muito o Estado, né? O Estado tem essa prerrogativa da construção das normas de como que funciona a sociedade. Como você falou, poxa, tem que ser menor, tem que ser maior, tem que ser... Como é que tem que ser? Isso é a discussão que a gente vive hoje no campo político. Mas, se você quiser construir um lugar onde só suas regras funcionem, pega um foguete da Elon Musk, vai para outro planeta e lá você vai fazer um estado só para você, do jeito que você quer, entendeu? Então, não dá para fazer isso, entendeu? Falando sobre ainda política e empreendedorismo. A gente sempre ouve falar, e no nosso cotidiano, assim, que a política é suja, né? Poxa, só tem ladrão, o pessoal, ninguém presta, o cara só me aparece de 4 em 4 anos para pedir voto, vou votar nele agora, eu só vou ver ele daqui 4 anos depois. Como que você enxerga aí essa visão e como que o empresário pode e deve se comportar perante essa realidade, né? Porque a gente está vivendo num país muito descrente de políticos, né? De representantes, né? E, poxa, a gente não sabe quem que a gente votou na última, sei lá, em 4 anos atrás, entendeu? Só que a gente não cria um relacionamento, né? Como que eu posso criar um relacionamento com o poder público? Se interessar por política. Aí que tá, porque acho que as pessoas não se... Elas criam um cenário tão de rejeição. Sim.
E aí as pessoas boas ficam fora da política, Sim, né? sim. E aí se as pessoas boas estão fora da política, quem que vai tomar conta da política? As pessoas Nós ruins, né? precisamos cada vez mais que vocês se interessem por política. Já viu aquele princípio? Eu vou te dar um paralelo para você entender essa questão. Sabe quando você está a fim de comprar um carro? Então você pensa lá, eu estou a fim de comprar um... Lá em casa a gente gosta muito do Jeep Compass, né? Quando a gente pensa em comprar esse carro, coloca isso mentalmente, não parece que automaticamente aparecem mais desses carros na rua? Com certeza acontece. Não acontece? Sim. Né? Porque isso tem uma questão mental aí, né? O pessoal da neurociência consegue explicar isso tecnicamente, que eu não entendo nada. Mas a questão é exatamente essa. Quando a pessoa fala que o político ele só aparece de 4 em 4 anos, é porque de 4 em 4 anos a política ela passa por uma questão que é a venda. Ali o político ele está vendendo o serviço dele em troca do voto. E isso ainda é legal, não é nada errado. Dentro da campanha, dos 45 dias de campanha ali, esse político precisa te convencer. Só que o eleitor, se nos outros 4 anos ele não se interessa por política, logo é o mesmo princípio do carro. Ele não vai ver aquele carro enquanto ele não se interessa. Eu falo isso de mim enquanto político, né? Quando eu transitei do desinteressado para o interessado e depois político efetivamente, eu vejo todos eles trabalhando os 4 anos. Eles podem trabalhar muito erradamente, eles podem trabalhar... o que eles fazem não gera muita solução para a cidade? Tudo bem, eu posso até concordar, mas é uma outra discussão. Mas eu entendo que eles trabalham, eles estão lá. Tanto que os órgãos fiscalizatórios dos políticos estão cada vez mais ferrenhos contra ele. Todos eles são obrigados a bater pontos, todos eles... Eu canso de estar em reunião com um vereador, ele fala, doutor, espera um pouquinho que eu preciso bater o ponto e já volto. E aí a reunião continua. Então, entende? Essa área de fiscalizatória, em cima deles também existe. A gente precisa quebrar esse conceito de que todo mundo é ladrão, todo mundo é negado, porque a gente não tem escolha. A democracia ela pode não ser o melhor dos tipos políticos, mas ela é o menos pior. Ela é o menos pior dos tipos políticos. Então, o Estado está ali para fornecer para a gente toda aquela demanda de relação do mundo privado pro mundo estatal. Então, eu enxergo sim que eles trabalham nos últimos 4 anos. Só que eu enxergo que poderiam ser muito melhores. Tal qual a gente estava comentando antes do programa. Até em casa poderia ser muito melhor, na nossa empresa poderia ser muito melhor. Mas quanto mais gente a gente aumentar essa cultura de interesse na política, quanto mais a gente fazer esse movimento, que está na nossa mão, nós somos os empresários jovens hoje, né? Porque você pega um empresário hoje de 60 anos, ele não tem mais saúde para debater isso, mas nós temos que ter. Se você pegar na linha dos donos das empresas que nós conhecemos, nós somos os mais novos, né? Quantas vezes você não fez reunião e fala, peço desculpa que eu sou um moleque aqui fazendo reunião com vocês, mas os caras são um cobrão, né? Os caras estão lá há muito tempo já. Então, o que a gente precisa é simplesmente implementar essa cultura, entregar essa cultura, para que a nova geração que vem, do seu filho, que tá... É filha, né? Filho, é o Matheus, tá chegando. Daqui 1 mês e meio... Para que o Matheus ele chegue nessa cultura de interesse em política. Porque isso automaticamente vai tirar aqueles ruins, os políticos ruins. Faz parte do jogo, entende? A gente tem que entender que faz parte do jogo. Então eu sempre vou ter esse discurso esperançoso. Todo mundo fala, mas você tem muita esperança. Eu falo, cara, eu prefiro ser assim do que não ser. Porque se a gente perder esperança nas coisas, como é que vai... O que vai ser, né? Se a gente não tiver esperança. E a gente passa por essa mudança enquanto pai. O que a gente vai passar para os nossos filhos? Né? A gente fala que o exemplo arrasta, né? Não é melhor que a gente passe para os nossos filhos esse exemplo de pessoas esperançosas, pessoas que conhecem do mundo público, que consegue, que nega as coisas erradas no mundo político, né? Nega a corrupção, que nega, mas ainda assim tá ali lutando para que as coisas boas aconteçam. Tem muitas coisas boas aconteçam, né? As pessoas elas têm paixão da direita e da esquerda, né? Parece que o governo federal agora atingiu a meta de inflação esse ano. Eu que sou de direita, centro-direita, é uma coisa boa do governo de esquerda. Tudo bem, a gente tem milhões de negação, mas a gente também tem que exercitar
olhar para o outro lado e ver o que de bom vem dali. O que de bom vem dali. Porque aí sim uma democracia vence, né? A gente precisaria ter lá, vamos lá, o chefe de Estado que fosse de esquerda e o vice que fosse de direita. O chefe de Estado que fosse de direita, o vice que fosse de esquerda, porque aí eles uniriam o que melhor é bom das pautas que eles exercem e o que é ruim eles deixam de lado, entende? Então, quanto mais a gente exercitar essa cultura, eu oro, né? Eu espero, tenho essa esperança que a médio prazo as coisas vão melhorando. E vão, porque a informação ela é muito mais rápida hoje. Hoje o político que ele é escancaradamente errado, ele só pratica corrupção, o modus operandi dele ele é negativo. Quando ele vai pedir um voto, a pessoa tem no celular a informação dele. E ela fala assim, olha, eu não vou votar em você, olha aqui, ó, foi preso por isso, está sendo denunciado por isso, o que antigamente não era possível. Né? Antes da era da internet, que foi ontem, não era possível. Então, já que a gente está passando por uma era de informação mais pública, logo, consequentemente, futuramente, só vão sobrar os bons. Só vão sobrar os bons, assim eu espero, né? Legal. E é bacana isso que o político ele não precisa nem ficar, tipo assim, não precisa nem esperar sair num jornal de grande circulação, né? Às vezes é um morador da rua ali que pega um celular ali, ruim, e filma ali alguma coisa, ou tira uma foto, ou pega alguma coisa ali que aconteceu na época da eleição ele mostra, né? Então isso é algo bom também, assim, até que pode ajudar a gente aí a escolher melhores representantes do... Assim a gente espera, né? Assim a gente espera. Na nossa Constituição, ela começa lá falando que todo o poder emana do povo, né? Só que hoje a gente tem um povo que não fala, que não se interessa por política, que, poxa, que qualquer um que tiver lá tá bom, entendeu? Ou que se abstém de um voto ali, né? A gente teve, eu não vou lembrar de cabeça aqui os números, mas a gente tem um percentual muito grande de pessoas... Brancos e nulos. De brancos e nulos, ou que não vai votar lá, fala, é R$3 lá, R$4 que eu tenho que pagar lá depois, não sei nem se é esse valor, mas é um valor bem baixinho, assim, para justificar depois. E a nossa Constituição fala que todo poder emana do povo, né? Você acha que as pessoas têm medo de se posicionar, de falar o que elas pensam? O que você pensa sobre isso, né? Sobre a abstenção das pessoas? E aí aqui eu falo nem só dos empresários, né? Desse meio empresarial que a gente vive, mas do povo como um todo, assim. Por que você acha que tantas pessoas estão desiludidas com a política e simplesmente ignoram o fato da eleição? Que pergunta difícil, hein? Eu acho que está mais vinculado a desinteresse do que propriamente medo, né? Porque é claro que a gente vê alguns casos na imprensa de perseguição, né? De vedação à democracia, né? Censura, né? Mas num país do tamanho do Brasil, continental como é o Brasil, tá muito mais vinculado ao desinteresse do que propriamente do medo, né? Eu sempre falo que as instituições elas funcionam sim. Eu sempre falo que o Estado funciona assim, apesar de todos os defeitos dele. É uma questão mais cultural mesmo, né? A gente precisava, talvez dentro das famílias, dentro das nossas rodas de amigo, a gente falar de política de uma forma menos com paixão e mais com conhecimento técnico, talvez, né? Para que isso fosse ensejando ali uma cultura mais interessada nas pessoas, né? Nós temos agora em voga a discussão lá sobre Alexandre de Moraes versus Elon Musk, né? E aí todo mundo é especialista nessa. Você vê na internet todo mundo postando vídeos sobre isso, que o Alexandre de Moraes é isso, que o Elon Musk é isso, aquilo. Mas se você pega a pessoa e fala assim, quem é o Alexandre de Moraes? Né? Ele é do STF. Fala, o que é o STF? Qual que é a prerrogativa dele? Que tribunal que é esse, né? O Supremo Tribunal Federal. Então, você exercitar isso com as pessoas, e eu sempre tento fazer isso com todo mundo que fala comigo sobre esse assunto, eu falo sempre o seguinte, você deu uma lida, o que é esse tribunal, quem que é essa pessoa, porque por mais que você goste ou não dele que está lá, a indicação dele foi feita pelo chefe de Estado, que é prerrogativa dele, está na Constituição. Pode não ter sido moral na sua concepção, mas não é ilegal. Né? Então, quanto mais você se encher de conhecimento técnico, quanto mais você for curioso, a gente volta na questão cultural, né? Quanto mais você se interessar fora da época da eleição sobre isso, menos você vai ser enganado por aquilo que o político vai falar. A discussão talvez seria, e talvez é algo que poderia ser mudado, será que é moral o presidente da República indicar alguém para o maior tribunal do país?
Porque, assim, como que vão ser as votações desse juiz Sim, indicado por alguém, se ele mesmo depois estiver podendo ser julgado naquele tribunal? Então, a discussão talvez poderia ser essa, né? Poxa, eu indiquei lá. Hoje, o chefe de Estado, acho que eu não vou lembrar de cabeça, mas boa parte dos juízes são indicados. Sim, a maioria. A maioria são indicados. Porque eu acho que o antigo presidente, que é o presidente Bolsonaro, ele indicou André Mendonça e o Cássio Nunes. O Lula indicou os outros 9, né? Tá no terceiro mandato. Os outros 9. Não, acho que teve um que foi o Alexandre de Moraes, foi indicado pelo Temer. O Alexandre de Moraes foi indicado pelo Temer. Mas o Alexandre de Moraes é o último agora, um dos últimos indicados. Não, mas ele foi indicado pelo Temer, porque o Alexandre de Moraes ele foi secretário de Estado de São Paulo. E aí, na época que eu acho que o Temer ele era alguma coisa aqui do Estado, não lembro exatamente. Mas a maior parte é do Estado. Então, a discussão poderia ser, será que esse é o melhor caminho? E é uma discussão... de dele ser indicado? Eu não acho que ele tem... Um ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ser indicado, sabe? Como que vai fazer? Poxa, sei lá, um concurso público, de alguma outra maneira. Mas Sabe a indicação eu acho que é perigosa. Então, mas super válido, isso é super válido. Mas hoje é o que está. É a regra que está. É a regra atual. Mas olha que interessante, vamos fazer uma discussão que nos gera mais dúvida do que respostas, né? Aí você fala para mim assim, a minha opinião é que só pode ser indicado ministros do Supremo Tribunal Federal juízes de carreira. Né? Vou dar um exemplo, né? Então, quem já teve ali uma carreira na magistratura, pode ser indicado como ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá, se você for pegar sobre essa prerrogativa, nossa última indicação, que é o ministro Flávio Dino, ele foi juiz de direito. E aí você pode, mas o ministro Flávio Dino, ele foi ministro da Justiça do governo Lula. Me pareceu uma indicação que não é muito moral. Mas espera, tudo bem, pode não ser moral, mas cumpriu a técnica que era juiz de carreira, né? Então você entende que é muito complexo? Então, mas aqui o questionamento é a indicação. Então, você não tem que indicar. Eu também sou da mesma opinião. A minha opinião é que não deveria ser indicado pelo chefe de Estado. Ele indicou o advogado pessoal dele também, né? Porque senão isso pode se tornar uma indicação política. E assim o é. Mas aí o caminho seria a mudança, né, por uma emenda constitucional, essa regra na Constituição. Existe outra questão também, que a gente coloca isso só para as pessoas se interessarem e verem o quanto que gera mais dúvida do que resposta. É prerrogativa do Supremo Tribunal Federal processar e julgar os processos contra os senadores. Ponto. É prerrogativa dos senadores processar e julgar os processos contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ninguém vai fazer nada contra ninguém. Resumindo, né? Vamos ficar aqui todo mundo de boa e tá tranquilo. É aquela máxima, eu sou ministro do Supremo, você é senador. Eu falo, Ricardo, senta no meu, faz nada que no seu eu também não faço nada. Pode isso acontecer? Pode, mas pode nós entendermos, fala, não, eu como detentor da cadeira de senador, eu vou processar e julgar. Mas então eu vou julgar o seu. Fala, tudo bem, é prerrogativo. Pode ser de um lado, pode ser de outro. Fica todo mundo de rabo preso. Então você entende? Será que estamos andando por um lado em que fica mais gente de rabo preso do que os processos são julgados e processados de forma pública e de forma correta? Será? Será que sim? Será que não? Mas é a regra do jogo. Entende? Não é ilegal. Pode ser imoral. Então, mas o que eu sempre trago culturalmente para as pessoas que falam comigo é assim, entendam sobre isso. Não se tornem especialistas, que é muito difícil, mas pelo menos entendam qual é a prerrogativa de cada um, qual é a função de cada um, porque aí aqui embaixo, nas nossas demandas, a gente vai conseguir abordar um político para falar sobre isso, um político que você vai, por exemplo, a gente estava falando de você ir até o vereador para ajudar numa questão da empresa, né? Que ele é a pessoa mais próxima ali do público. Se ele negar, você que entende dessa situação fala assim, não, você não pode negar. É prerrogativa sua, é obrigação. E sabe qual que é a questão também? O vereador, não vou nem falar do vereador, mas o político como um todo, ele está acostumado com esse baixo nível de conhecimento político das pessoas como um todo. Sim. Então qualquer coisa que ele fala ali, ele vai falar assim, é isso aqui mesmo e pronto, acabou. E ele está acostumado com isso. Sim. Porque a grande massa tem um nível de conhecimento político e técnico das coisas, como a gente está falando aqui, muito baixo. Sim. E quando eu falo nível técnico, não é você ser um especialista, como você falou. É você conhecer minimamente ali como que funciona os dispositivos do Estado. Sim. E aí, o que acontece? Poxa, o político tá ali, ele fala qualquer coisa ali pro cara, o cara acredita. Ele fala assim,
eu preciso arrumar aquele... Tá bom, a gente vai arrumar tal, e o cara acredita. E ele não sabe, tipo, tudo que precisa, aprovação orçamentária, o legislativo aprovar que aquilo ali seja feito, ele não sabe muito sobre isso. Então o político, ele também tá acostumado com esse baixo nível de conhecimento e fala qualquer coisa ali só pra, tipo assim, para de me encher o saco ali e que eu vou fazer outras coisas, sabe? Ele não tem esse conhecimento. Às vezes nem o político mesmo de fato tem. A gente vê cada político aí sendo eleito aí, os tiririca da vida, né? Não tem o mínimo de conhecimento. Hoje é eleito quem arrasta a massa, né? Então quem arrasta a massa nem sempre ele é um técnico que está ali, né? Mas é o jogo que está posto, né? E os partidos políticos, eles vão atrás dessas pessoas, né? Das massas. Porque aí você vota num cara... Eu não vou lembrar de cabeça, mas o exemplo mais comum do Brasil é o Tiririca, né? Pô, o Tiririca foi eleito... Ele fez 3 milhões de votos. E quantos políticos ele levou com ele? Eu acho que ele levou uns 5 deputados, alguma coisa assim. Lá, né? Que ninguém sabe quem é. Por que isso acontece? Cara, coeficiente eleitoral, né? Por que isso acontece? Como é que você ganha uma eleição? Né? Então, você precisa participar de um partido político, é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, esse partido ele precisa fazer uma quantidade de votos geral, que é a divisão entre... Vamos trazer a nosso exemplo aqui municipal, né? Você pega a quantidade de eleitores, aqui em Taboão acho que nós estamos em 150 mil mais ou menos, é tudo chute, tá, gente? Tá. Eu sei que nós estamos quase batendo 300 mil habitantes, então acho que já chega nos 200 mil eleitores. Então, eu sei que a regra é a seguinte, você pega 200 mil eleitores dividido pelo número de partidos que tem diretório, vai dar um X de, 20 mil votos, um exemplo, né? Um chute. O partido precisa fazer 20 mil votos para ter a possibilidade de ganhar uma cadeira. E aí você fala, tá, então eu vou ter que concorrer por esse partido e fazer 20 mil votos? Não. Dentro do partido tem lá, acho que, se eu não me engano, o número é a quantidade de cadeiras dentro da vereança mais uma. Então aqui cada partido terão 14 candidatos. Então os 14 candidatos terão que fazer 20 mil votos. Dentro dos 20 mil votos feitos, o mais votado dentro do partido entra. Então quantas vezes você já não viu, sem entender o porquê, candidatos que tiveram mais votos e não entraram, de candidatos que tiveram menos votos e entraram. É por conta do coeficiente eleitoral. Então, entender isso, Ricardo, é peça-chave. Então, às vezes, você quer concorrer, por exemplo, o seu sonho de coração, Ricardo, é ser vereador. Ótimo. Mas procure um partido em que terão candidatos que farão 1.000 votos, 2.000 votos, 500 votos, para que vocês atinjam o coeficiente eleitoral e que você seja o mais votado ali dentro. Pro partido fazer 2 cadeiras, aí tem um coeficiente de 2, que de 20 passa para 28 mil. Então o partido todo tem que fazer 2. Então, primeira briga é dentro do partido, segunda briga é ser o mais votado, terceira briga é você conquistar uma cadeira. Então é um caminho muito complexo. Então a gente volta para uma discussão, deveria existir partidos políticos? Porque houve uma discussão agora da candidatura unilateral, né? Você sem partido. Será que deveria? Será que não deveria? Mas é o que eu falo. Pode ser que não seja moral, mas é legal. Sim. Está lá. Então a gente entender essas nuances é peça-chave para quando você for sentar com um político, você bater um papo com ele. Porque eu te garanto, todos os políticos, eleitos ou não, todo mundo que é candidato, eu passei por isso na minha vida, eles sabem contar voto a voto o que eles precisam. Eles sabem, liderança a liderança, quantos votos eles podem ter ou não. Esse mapeamento é feito de uma forma cada vez mais tecnológica. Então, enquanto as pessoas elas não pensam em política, elas vão pensar lá nos 5 dias faltando para fazer o voto de deputado ou vereador, no caso da eleição municipal ou estadual federal. Para o político, isso é respirado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, eu volto para a questão cultural. Se a gente começar aqui, por exemplo, eu acho que você está ouvindo várias coisas que você nem sabia, mas eu implementar isso em você implementar em 2 pessoas, e essas 2 pessoas em 2 pessoas, e esse cultural for aumentando, a gente vai ter melhores eleitores, consequentemente, melhores candidatos. Então, isso é um trabalho a médio e longo prazo. Essa questão da mesma forma da questão do ministro do STF, que eu entendo que ele não pode ser indicado, não deveria ser indicado, a questão do partido político também eu tenho essa mesma visão que não deveriam ser assim, essa questão eleitoral, e aí entra tudo, poxa, mas é o que funciona hoje, mas qual que deveria ser a discussão? E acho que já está acontecendo essa discussão, né? Sim. Cara, se o cara não, eu quero ser candidato, mas eu não quero ter partido político. Sim.
Porque é isso que acontece. O cara arrasta um monte de gente lá do partido que às vezes nem ele não... Um partido político, ele deveria ser os ideais... E hoje acontece muito isso, né? Qual que é o ideal desse partido político? Poxa, esse partido acredita nisso, nisso e nisso. Só que hoje o partido político não funciona mais dessa forma, como os ideais. O partido político é só um conglomerado de gente pensando em como que ele vai atingir o coeficiente eleitoral dele. Sim. E aquelas pessoas que estão ali, elas não representam mais os ideais daquele partido político. Eles só estão preocupados se eles vão bater o coeficiente eleitoral. Então, ali dentro do mesmo partido, você tem um cara de direita e outro cara totalmente de esquerda ali, que pensam completamente diferente, mas eles estão juntos ali porque eles sabem que juntos eles vão bater o coeficiente eleitoral e os dois vão ser eleitos. Então, por isso que eu acho que a discussão deveria ser, cara, candidatura única. Deixa o cara se candidatar único, porque aí as pessoas vão acreditar o fim do coeficiente nele. eleitoral, né? Exato, entendeu? Isso é uma discussão muito válida. Muito válida. Eu tendo mais a pensar dessa maneira, porque hoje os partidos políticos não representam mais uma ideia. Eu acho que quando o partido político foi realizado, ele foi pensado nisso. Poxa, esse partido político aqui, ele tem esse ideal. Eu vou te fazer uma pergunta. As pessoas que participam dele também têm esse ideal. Mas isso não acontece hoje. Você já consultou algum estatuto de partido político? Não. Todos eles têm. E lá dentro desse estatuto estão os ideais do partido. E aí você pega esse estatuto, esses ideais, e começa a avaliar os candidatos que estão vinculados àquele, avalia se esse candidato tem correlação com aquele ideal. Tem. Então você entende? Então essa discussão ela é muito válida. Mas assim, numa mesa que a gente esteja discutindo dessa forma, é muito mais gostoso, concorda? Sim. É muito mais legal. Porque faz sentido a discussão do que a gente discutir se eu amo Lula ou amo Bolsonaro, por exemplo. A gente tem que entender que eles são pessoas públicas que arrastam a massa. Por mais que eles sejam bons ou ruins, politicamente eles são muito poderosos, né? Nós tivemos uma fala do presidente do PL, se eu não me engano, que o Bolsonaro, o Valdemar da Costa Neto, que aí ele falou num programa de TV assim, quem o Bolsonaro indicar, se ele não puder concorrer, quem o Bolsonaro indicar, o partido vai aceitar. Então você entende, isso é a palavra de um presidente de partido que entende a quantidade de gente que segue ele. Isso gostando ou não. Mas olha só como que os partidos pensam, né? O Lula é a mesma coisa. O Lula, existe uma regra, por exemplo, no Estatuto do PT. Novamente, eu não estou falando que eu concordo ou discordo. Eu tento ao máximo possível fazer essa conversa aberta, tranquilo. Existe uma regra no Estatuto do PT que fala que nenhuma eleição do Executivo o PT será vice. Então você nunca vai ver o PT vice-prefeito, vice-governador ou vice-presidente. É sempre chapa, sempre o dono da chapa. Então você vê que nós tivemos a junção agora do Geraldo Alckmin com o Lula. Poderiam pensar que o Geraldo Alckmin seria melhor vindo como presidente, mas por regra de estatuto, o Lula nunca viria como vice. Então você vê, essas nuances, você saber é interessante para você entender. Até essa fala do Valdemar, olha como eu acho que ele não... Obviamente ele é macaco velho de política, né? Mas olha para você ver como que são as coisas. Na minha concepção, né? Eu acho que ele sabe que o Bolsonaro ele não vai estar inelegível na próxima eleição. Por quê? Quem que vai estar no TSE em 2026? O Cássio Nunes e o André Mendonça, que são indicados de quem? Do Bolsonaro. Então, assim... Aí volta a nossa conversa, né? Deveria o presidente ser indicar? Indicado? Porque, assim, na minha concepção, hoje, quem que vai estar no TSE, presidindo o TSE, que, se eu não me engano, é de 2 em 2 anos que muda. Hoje é o Alexandre de Moraes. É o Alexandre de Moraes. Mas em 2026, que vai votar a inelegibilidade ou não, de fato, do Bolsonaro, vai ser o Cássio Nunes. Eu não lembro se o Cássio Nunes ou o André Mendonça, um dos dois. Mas vai ser um indicado dele. Você vê que interessante. Mas qual que é a probabilidade, por exemplo, de um indicado do Bolsonaro votar para que ele não seja elegível? Eu acho que é mínima. Eu não sei o que acontece nos bastidores de tudo lá, entendeu? Mas na minha concepção, o Bolsonaro vai estar elegível porque quem vai estar no TSE é 2 indicados dele, entendeu? E aí entra na questão das paixões lá, né? Poxa, é certo ou errado? Poxa, eu acho que é errado por causa disso. Ele pode ter feito a coisa mais errada do mundo lá, mas quem vai votar é um indicado dele. Entendeu? E você falar assim... E olha que eu sou de direita. Então, eu ia falar exatamente isso. E você ter a tranquilidade de falar assim, cara, por mais que possa favorecer um candidato que eu votaria, eu entender que essa situação é errada, você aprendeu política.
Entende? Sim. Você aprendeu, porque você está tirando a paixão e você está colocando ali uma análise. Você tem que ser coeso. Eu posso até achar que, tipo assim, o Bolsonaro deveria ser elegível, porque, poxa, a Dilma teve o impeachment e mesmo assim ela não perdeu Aquela história os direitos do políticos. artigo 53 da Constituição. Ela não perdeu os direitos políticos dela. Sim. Era na Constituição que ela não Sim. deveria ter os direitos políticos. Quem votou por isso foi o Ricardo Lewandowski. Que hoje é ministro da Sim. Justiça. Olha que loucura. Mas é extremamente importante que as pessoas elas aprendam a ver isso, porque aí elas vão fazendo os juízos de valores, né, delas mesmas, entende? E elas não ficam mais reféns de opiniões de terceiros, de internet e tudo. Faça o seu. Né? Eu sempre brinco para as pessoas, você segue, por exemplo, você é de esquerda, eu sou de esquerda, você segue páginas de direita? Não. Então, deveria seguir. Eu sigo página dos dois lados, porque é uma das reclamações que eu tenho. A oposição àquela pessoa odeia tudo que ela faz. Então, por exemplo, você pega uma matéria sobre o Lula que você vai analisar pelas páginas de esquerda, nossa, eu estou lendo ali sobre Deus. Agora você pega nas páginas de direita, nossa, eu estou lendo a oposição dele. Dificilmente você vai ver pessoas que fazem uma análise, pô, o Lula teve, hoje que é o nosso presidente, né? O presidente teve... ele teve um ato que ele fez X. Esse ato aqui eu concordo nessa parte, mas nessa parte eu acho que não foi legal. Você vê que não existe isso. Então eu sei que no início é meio... autoflagelo, né? Quando você lê páginas de um lado que você não concorda, você sofre com aquilo ali, mas ao longo do tempo você começa a... talvez faça sentido algumas coisas que é posta ali. Existiam pautas de esquerda, eu também sou de direita. Existiam pautas que eram de esquerda que eu era extremamente contrário, que hoje eu sou a favor, de tanto que eu consumi pessoas, né? Tanto que eu falei com pessoas que são de uma área contrária àquilo que eu acreditava, e falar, pô, eu vou dar um único exemplo, porque eu sei que isso é muito polêmico, mas, por exemplo, cotas raciais em universidade. Eu sempre fui contra. Eu acho que não é a forma correta. Mas eu percebi que eu sou contra utopicamente. Mas na forma que o Estado ele é montado, hoje é necessário ainda. Então hoje eu sou a favor. Ah, mas você pode estar certo ou estar errado? Tudo bem, mas é uma... Cotas sociais ou raciais? Raciais. Raciais. Como é de a cota... Pra você ver como é interessante, eu já sou contra. Então, eu sou a favor de cotas sociais. Então, mas você vê que interessante? A questão é assim, eu não me importo tanto se você é contra ou a favor, desde que a sua opinião esteja embasada em algo que você entende. Por exemplo, nós tínhamos o candidato a presidente lá, que era o Enéas. Ele odiava a questão da privatização, que eu sou favorável à privatização de todas as empresas estatais. Ele achava um absurdo. Ele falava que é o Estado que tem que controlar, porque ele tem a capacidade da estratégia implementada pensando no povo. Só que ele tinha uma resposta coesa. Independentemente de você não concordar com ele, você tem que entender que é uma resposta inteligente. E isso é a democracia. Você pode ter algo contra mim, só que desde que você fale de uma forma coesa, respeitosa, e você põe os seus pontos você concorda, pontos que discorda, ainda que eu não concorde com você, a gente ganha na discussão. Você entende? É que hoje a discussão política tá assim, ou você é comunista ou você é fascista. É um dos dois, sabe? Sim. Por exemplo, eu gosto muito dos conteúdos da Brasil Paralelo e recentemente eles lançaram um programa falando sobre a história do comunismo. E eu acho que é aí que tá, porque você pergunta pra alguém hoje quem que é Lenin, quem que é Stalin, da mesma forma que a gente pode falar sobre a história do capitalismo, por exemplo. A nossa sociedade não se interessa por esse tipo de coisa. Não interessa. Eles só veem, tipo assim, o que tá na manchete do jornal, que muitas vezes muito enviesado do que quer que você pensa. E quando você vê um redator de jornal, dependendo do conteúdo que você consome, aquele conteúdo já tá totalmente enviesado. E você acredita naquilo ali. Você não toma o seu próprio juízo de valor. As pessoas hoje não têm juízo de valor de analisar, peraí, será que eu sou a favor disso ou sou contra? E pensar com os seus próprios neurônios, assim, sabe? A pessoa acaba... E aí é quando ela começa a fazer parte de uma massa de manobra. De uma bolha. Todo mundo tá pensando daquele jeito, então eu tô de uma ali. bolha. É confortável participar de uma bolha, porque todo mundo fala aquilo que você quer ouvir. Exatamente. O Leandro Carnal fala que é inviável alguém dar opinião sobre qualquer coisa que não esteja enviesada. Faz parte do ser humano. Tudo que a gente dá de opinião, ele está enviesado num lado. Todo mundo tem lado. Faz parte. A diferença é que você também deve estudar aquelas pessoas que são contrárias àquele ponto que você está falando e entendê-las, não é concordar, né? Existe uma fala no mundo jurídico que é assim, eu posso
não concordar com tudo que você fala, mas eu vou lutar com todas as minhas forças pelo seu direito de falar. Exatamente. Isso é muito... Cara, isso é sensacional. Porque a pessoa pode odiar. Mas isso eu acho que é um problema que a gente vive hoje no país. É. Porque hoje em dia, se você pensa diferente de mim, cara, você tem que ser calado. Exatamente. E isso não é o caminho. É um movimento que estão se andando que é negativo. É negativo. Por mais que eu, por exemplo, assim, você acabou de falar aqui das cotas raciais. Sim. Depois eu vou. Que acho que o episódio não. A gente até falou, eu né? Falei, não vai. Quando a gente marcou, eu falei assim, cara, é 1 hora que a gente vai falar. Falei, eu falei, cara, 1 hora não vai dar tempo. Aí eu falei assim, cara, eu também acho que não, mas a gente vai ter que fazer. Marcamos mais. Mas aí já, com certeza a gente vai marcar um outro. Mas aqui, eu quero te ouvir. Por que você acha? Por que você é a favor? Porque eu sou contra. E aí a gente começa a ter uma conversa numa mesa aqui gravando pra de repente você daí do seu lado, não ouvir o Ricardo e falar assim, não, o Ricardo tá certo, não, o Paulo tá certo. Mas você tomar o seu juízo de valor e criar o seu próprio entendimento. Faz sentido o que você fala, apesar de eu não concordar com você. Faz sentido. Que nem no caso, né? Vamos aprofundar só um pouquinho nessa questão das cotas raciais, né? Eu entendo que a cota social ela é o destino. Né? Ela deveria ser desenvolvida, melhorada para virar uma cota social. Mas hoje, do jeito que o país é desenhado, a cota racial ela ainda é importante, porque estatisticamente o maior número de negros estão nas periferias, né? Então eles sofrem na questão da educação, né? E isso é complicado de se pensar. Mas aonde que eu colhi essas informações? De movimentos negros, ouvindo movimentos negros, ouvindo todo mundo, porque nós não sentimos isso. Só que a gente não sente, mas a gente precisa dar o lugar de fala, né? A gente precisa dar o lugar de fala. Respeitar isso. Eu entendo que nós precisamos desenvolver o país para um momento que nenhum tipo de cota vai ser necessária. Essa é a minha utopia. Só que não é o momento, entende? Eu tive uma vez, fazer um paralelo numa questão muito interessante. Eu estava com alguns empresários discutindo sobre placas solares. Olha só que louco. Era uma empresa que fazia instalação de placas solares e ele falava, é um absurdo porque o governo fica negando incentivos e placas solares é um negócio muito bom. Aí eu fiz um paralelo para ele só para jogar fogo no parquinho, né? Eu falei assim, cara, como que o governo ele vai olhar de uma forma carinhosa para algo tão tecnológico, tão futurista, se 50% da nossa população não tem saneamento básico? A gente enxerga os grandes centros. Nós vivemos em São Paulo, Taboão da Serra, a gente enxerga aquilo que funciona. O Brasil não é isso. O Brasil verdadeiro, se você for para os quinhões do Brasil, ele é muito precário. Ele é muito precário. E essa precariedade ela só vai ser curada pelo Estado. É o Estado que vai dar assistencialismo para que você acabe com essa precariedade. A partir do momento que a gente acabar, por exemplo, com a questão do saneamento básico, que tiver 100% com o saneamento básico, 100% da parte pobre do país na educação, isso estiver funcionando, aí a gente começa a discutir o fim das cotas. Até lá não é o momento. Infelizmente, eu acho que o futuro, daqui a alguns anos, a gente fica sempre, né, confabulando como que a gente vai ser daqui 10 anos. É um exercício muito louco de se fazer, mas às vezes eu me pego fazendo isso e escuto bastante sobre isso também, pessoas que eu admiro. Mas eu acho que daqui a alguns anos a maior parte do Brasil vai ser o cheque social mesmo, as pessoas vão ter um valor ali recebendo do valor numa situação de vida ali bem limitada, assim, vamos dizer. Infelizmente eu penso sobre isso. Sobre as cotas sociais, as cotas raciais, eu gosto muito de uma frase do Morgan Freeman, que é um dos maiores atores aí americanos, que ele fala assim, cara, dele. Como que você acha que tem que combater o racismo? Eu falo assim, não falando disso. Porque eu penso assim, poxa, você imagina uma pessoa que recebeu uma cota social ali, conseguiu uma vaga porque ele é negro, e aí chega lá no mercado de trabalho, ele vai vendo que os resultados dele ali, ele conseguiu porque ele teve que alguém ajudar ele ali, e aí você descaracteriza uma luta que ele, ao invés de eu falar assim pra ele, cara, vai lá, você vai ganhar você conseguir essa vaga assim, não por conta da sua cor, mas por conta do resultado que você conseguiu estudar, ir lá e se esforçar e passou. E aí, quando ele entra no mercado de trabalho, ou quando ele consegue, de fato, ele ter uma faculdade, você conseguiu porque você é negro. E aí eu venho muito com essa frase do Morgan Freeman. Cara, eu só tenho que parar de falar. Deixa as pessoas, de fato, se ela é branca, se ela é negra, se ela é amarela, se ela é azul, o que quer que seja, mas ela tem que conseguir com seus próprios méritos, né? E aí, por isso que eu sou a favor da cota social. Poxa, lá na favela, lá a maioria é negro, tá, mas a pessoa vai conseguir essa vaga porque ela
é pobre, porque ela não tem o dinheiro, não por conta da cor dela. Mas é aquela coisa, né? Pô, isso aqui é um outro episódio, né? E aí eu te convido a convidar, desculpa pela redundância, alguém da comunidade negra para falar sobre isso. Porque aí eles terão lugar de fala, né? Eu tenho muitos amigos que eles têm projetos sociais, né? De proteção. Aqui na Chave mesmo, eu não conheço assim de ter amizade do relacionamento que a gente tem aqui. Mas se eu não me engano, aqui na Chave Cowork é o lugar onde a gente está aqui, tá, gente? Só pra vocês saberem aí. Mas eu acho que tem um pessoal aqui do movimento. Eu sempre vejo algumas postagens sobre esse movimento. Nós temos aqui, por exemplo, a doutora Andréia, que ela é advogada, ela faz parte da chapa que controla a OAB. Ela seria uma ótima pessoa para falar sobre isso, porque não só ela tem o conhecimento sobre o assunto, quando ela tem um lugar de fala sobre o assunto. E porque, por mais assim, eu discordar dela, né, nesse sentido. Por mais que discorde. Mas a questão é essa, é ouvir a quem tem o conhecimento de fala. Quem tem o conhecimento do assunto, quem viveu isso, quem sente isso na pele. E, cara, a gente só enriquece. Não estou dizendo que você vai ouvir isso e vai mudar a sua opinião. Não é isso. Eu acho que isso não tem que nem ser observado. Você não tem nem que se preocupar em mudar a sua opinião. É só ter a empatia de você ouvir quem sofreu, quem sofre, quem sofrerá com isso. Entende? Isso é muito legal, porque isso desenvolve a sociedade como um todo. Aí volta lá naquela primeira questão, é assim, o chefe do Estado ele tem que pensar na política de Estado para todos. E isso é difícil da gente exercitar, porque a gente tem as nossas opiniões com aquilo que a gente viveu. Tudo é social, tudo é meio social. Então é importante que a gente ouça as outras realidades para que a gente tente melhorar a nossa opinião. Ou para você reforçar a sua tese naquilo que você acredita, ou eventualmente você criar uma ideia diferente. Que não é problema você mudar de lado. Entende? Sim. Paulo, eu acabo de ter a certeza do que aquilo que a gente estava falando antes de planejando esse podcast aqui é verdadeiro. 1 hora era pouco. É pouco. Eu sou muito falador. Eu também sou. Então, graças a Deus aqui no podcast, esse episódio, se eu não me engano, é o 25º ou o 26º que a gente está gravando. E todos eles, graças a Deus, eu consegui trazer excelentes pessoas aqui, que quando vai chegando no final assim, do episódio, eu falo assim, poxa, devia ter mais uma hora aqui pra gente conversar. E talvez é uma oportunidade até da gente marcar uma outra oportunidade. Sempre à disposição. Mas a gente tá chegando ao fim aqui do nosso episódio. Eu queria te agradecer demais por ter vindo compartilhar aqui um pouco da sua vivência, da sua experiência, das suas ideias. Queria que você deixasse aí seu último recado aí para o pessoal que está nos acompanhando. Como que as pessoas fazem para te encontrar aí na internet, para entrar em contato contigo. E, mais uma vez, muito obrigado. Ricardo, obrigado de coração pelo convite. Você é referência para mim. A gente tentou uma época fazer umas lives, né? Que a gente fazia sobre esses assuntos. Inclusive, a gente, de repente, agora de uma forma mais madura, de repente a gente conversa aí. E a gente percebe o quanto que a gente vem amadurecendo, né? Como empresários, como pessoas, agora como pais, né? Ao longo dos anos. Então eu agradeço de coração essa oportunidade. A gente que começou, eu, por exemplo, comecei o meu negócio do zero, né? A gente ter esses locais de fala, a gente ter essa abertura, esse respeito das pessoas, pra gente é a chave para tudo. Então eu agradeço de coração o convite. Eu estou à disposição para fazer um podcast de tempo livre, que vai umas 4, 5 horas tranquilamente sobre esse assunto, porque são muitas nuances para a gente conversar e são assuntos extremamente divertidos, são legais, são complexos, e eu entendo que para as pessoas elas gostam de ouvir de coisas curiosas, né? Então eu agradeço, assistam o Via Contax. É Via Contax, né? Via Contax Podcast. Eu sempre estou assistindo. Convido vocês a seguir o Ricardo, seguir ao escritório dele, participar aqui dos nossos bate-papos, compareçam à Chave Coworking para entender o que é esse mundo empresarial do empreendedorismo. Me sigam nas redes sociais, Dr. Paulo Costa Oficial. Vão lá reclamar daquilo que eu falei, vão lá dar dicas, vão lá fazer questionamentos, eu estou à disposição de todos. Então, muito obrigado e eu fico no aguardo do próximo. Com certeza, e teremos com toda a certeza do mundo, tá? Para você que está aí em casa ou no escritório ou em qualquer lugar nos acompanhando, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. As redes sociais do Dr. Paulo tá aqui na descrição desse vídeo aqui. Curta, compartilha, manda aí para os seus amigos que você mais gosta, que acha que esse conteúdo aqui vai agregar ele. Te espero no próximo episódio do Via Contax Podcast. Um grande abraço e até lá.